Oi meninas, como eu havia prometido, eu vou falar hoje sobre a progesterona, que é o último hormônio envolvido na reposição hormonal. Para vocês entenderem, a progesterona, quando a paciente, quando a mulher é fértil, ela é produzida pelo corpo lúteo, que é uma estrutura que fica dentro do ovário. Eu vou explicar de uma forma muito simples para vocês entenderem. O período de maior produção da progesterona, quando a mulher ainda menstrua todos os meses, é da metade do ciclo menstrual em diante. Então é do pico da ovulação em diante. Mas para que serve a progesterona nesta fase da vida da mulher? Ela está envolvida com a gestação. Então, ela aumenta a produção para quê? Para aumentar a espessura do endométrio, a camada interna da parede do útero, para preparar para a implantação do óvulo fecundado. E aí no início ela serve para nutrir esse óvulo fecundado no início, logo que ele se implanta. Depois a própria placenta, ela produz a progesterona para manutenção da placenta, para que ela fique aderida para a nutrição da placenta. Com o envelhecimento, principalmente a partir dos 40 anos, a progesterona é o primeiro hormônio que cai. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando ela começa a diminuir, a paciente muitas vezes refere no consultório que tem irregularidade menstrual, ela começa a inchar mais, fica com mais TPM, o sono fica alterado, a libido começa a ficar alterada. Então, este é o primeiro hormônio que cai. Em segundo vem a testosterona e por último o estradiol. Então, aos 40 anos já pode ser começada a reposição da progesterona. Quando ela chega na menopausa, então não é só a progesterona que deve ser, não é só a progesterona o único hormônio que deve ser colocado na reposição hormonal, e sim o estradiol, a testosterona. Isso depende de cada paciente. Existem outros tipos de estrogênios, como eu falei, que é o estradiol, estrona e estriol. Mas o mais importante é o estradiol. Então ficaria o estradiol, a testosterona, às vezes o estriol é usado e a progesterona. Ok? Então esses 4 hormônios podem ser usados na reposição hormonal. Como que é a progesterona? Por que ela é colocada na reposição hormonal? A maioria das literaturas usa a progesterona na reposição hormonal porque, usando só o estradiol aumenta a espessura do endométrio. Então, a parede fica muito grossa do endométrio. E esses 2 hormônios, eles estão sempre em equilíbrio, para que não ocorra um espessamento, uma proliferação exagerada das células a nível de parede do endométrio, porque se fica muito grossa a parede e essas células se proliferem muito, aumenta o risco de câncer de endométrio, que é hiperplasia das células, quer dizer, elas começam a crescer tanto que aumenta muito o risco de câncer de endométrio. Quando a paciente tem o útero, geralmente é feita a reposição com progesterona. Mas uma coisa a ser lembrada é que a progesterona, ela tem receptores em várias partes, em outros órgãos do corpo também. Quer dizer, não existe só aquela fechadura que eu falei, que se liga ao hormônio, ela existe para a progesterona em outras regiões do corpo. Tanto é que a progesterona, ela não é só produzida pelos ovários, ela é produzida pelas suprarrenais, que são as glândulas que ficam acima dos rins, e a nível central também, quer dizer, no sistema nervoso central. Não é impressionante isso? Tem alguns estudos que são feitos com a progesterona, mas foram pacientes muito mais idosas em relação à cognição, à memória. Então, assim, parece que tem relação com depressão, não tem. Então, eu acredito que existe uma janela, e isso já é hoje estudado, que existe uma janela de oportunidade para começar o uso da reposição hormonal. Porque não adianta pegar uma paciente bem mais velha, que já tem alteração da memória, da cognição, e alteração de concentração, e começar a repor quando ela já teve um grande período sem os hormônios. Por isso que tem a janela de oportunidade para a reposição hormonal. Porque vejam bem, no passado as mulheres viviam muito menos.
Então não se sabe a longo prazo, hoje que está sendo estudado, quanto as pacientes estão ficando bem mais velhas sem um nível adequado de hormônios. Então não se sabe o estrago que isso vai causar, se a Alzheimer realmente tem relação com a falta do hormônio, tanto o estradiol como a progesterona. Há controvérsias, porque a paciente hoje ela vive muito mais, então o tempo que ela fica sem esses hormônios é que vai mostrar o prejuízo que ela vai ter. Mas nós sabemos, tem alguns estudos em animais, que a progesterona pode melhorar a questão da memória também. Então há bastante controvérsia em relação a isso, mas em relação ao estradiol, isso já está definido. Melhora a cognição, porque em torno de 60% das mulheres que entram na menopausa, naquela transição da menopausa, tem esquecimento de palavras, de números, esquecem atividades, nomes. Isto é bem comum. E fazendo uso do estradiol, ela melhora a questão do humor, do afeto, da memória. Então, talvez tenha um benefício em relação à prevenção de demência. Tem alguns estudos que dizem que sim, outros que não, mas a grande maioria está tendo tendência a aceitar que há uma prevenção de demência com a reposição hormonal também. Existem vários tipos de progesterona. Como eu falei nos outros vídeos, a progesterona ela também deve ser usada na reposição hormonal de forma transdérmica, porque dá para usar de forma sublingual, que é colocada embaixo da língua para reposição hormonal, tem na forma oral, que é de tomar, tem implantes, adesivos, no Brasil não tem, mas em outros países tem adesivos, géis, cremes. Então, o que é o ideal? Tentar usar via transdérmica também, quer dizer, de passar na pele. Porque se ela tomar, com o envelhecimento, o fígado, ele diminui a produção de enzimas que degradam tudo que nós tomamos. Isso eu estou falando em relação a medicamentos, não estou falando em relação à alimentação, porque a alimentação também existe todo o metabolismo hepático, né? Como tem diminuição dessas enzimas, vai ser muito mais difícil a metabolização da progesterona e uma grande parte é perdida também. Então, o que é o ideal? Com o envelhecimento, geralmente já se tomam outras medicações, então já tem um comprometimento do fígado, ele já tem que metabolizar estas outras drogas, aí coloca mais o hormônio, então sobrecarrega o fígado. Aí pode ter alteração dos fatores de coagulação, aumentar o risco de trombose e outras coisas mais que eu já falei. Quem não assistiu o vídeo anterior, assistam lá os outros vídeos que eu explico direitinho em relação a isso. Então, usar via transdérmica é a melhor via que tem. Algumas pacientes que usam o DIU, que tem hormônio, na transição da menopausa, pode manter o DIU, esse hormonal, porque ela ainda apresenta o risco de gravidez enquanto estiver nessa irregularidade menstrual, então tem que ter cuidado com a reposição hormonal, mas ela pode manter o uso do DIU nessa transição. Depois retira e faz uso da progesterona. Então usa os outros hormônios, mantém o DIU com hormônio, depois, à medida que ele vencer, troca, tira ele, né, aliás, tira ele e usa a progesterona transdérmica, tá? Tem vários tipos de progesterona sintéticas. O ideal é usar uma progesterona natural, uma progesterona que não seja sintética, que ela não tenha modificação na estrutura molecular dela, porque a absorção é melhor, ela se encaixa melhor nos receptores, o nosso corpo vai ter menos efeitos colaterais com estruturas semelhantes às que nós produzimos, ok? Então, tentar usar estas, porque tem várias progesteronas no mercado. As de primeira geração foram feitas em 1960, mas elas eram derivadas da 19-nortestosterona, então tinham muitos efeitos androgênicos, provocavam inchaço, acne, oleosidade na pele, queda de cabelo, ganhavam muito peso. E a partir dos anos foram desenvolvidas de segunda geração, terceira geração, quarta geração, estamos na quinta geração destas progesteronas.
E hoje tem menos efeitos colaterais, mesmo as que são tomadas não tem tantos efeitos, a não ser as injetáveis, que eu não aconselho, eu acho que só em casos excepcionais, mesmo para anticoncepção, porque ela é uma medicação barata, infelizmente ainda é usada, porque a concentração é muito alta das progesteronas injetáveis e a longo prazo pode ter desgaste ósseo, ganho de peso, acne, enfim, aumento da pressão, depressão. Então evitar as progesteronas injetáveis, a não ser que tenha uma indicação precisa, né, uma hemorragia importante, aí poderia ser usada essa progesterona, mas assim, como reposição hormonal, mesmo nas pacientes que é para anticoncepção, logo pós-parto, evitem de usar essas progesteronas em concentrações maiores, porque os efeitos colaterais são muito grandes. Mesmo essas outras progesteronas mais modernas, elas são mais baratas, mas tem que pôr numa balança, avaliar bem, mas se a paciente não tiver condições, elas podem ser usadas sim, tentar uma bem de quarta, quinta geração, que não incham tanto, não tem tantos efeitos colaterais. Certo, meninas? Era o que eu tinha para falar. Eu tentei ser o mais sucinta possível e eu acho que é um tema muito, muito importante, todos esses relacionados a hormônios que eu falei, e não para por aqui. Eu ficaria horas falando com vocês, porque a menopausa é uma fase extremamente complexa. E de coração eu falo porque poucas pacientes sabem, a informação ainda é muito solta, há uma insegurança muito grande em relação à reposição hormonal. Avaliem bem, a qualidade de vida melhora, são poucas contraindicações. Tem vários outros assuntos que eu ainda quero falar aqui sobre menopausa, que é uma área que eu gosto demais. A questão dos outros órgãos, das outras glândulas, aliás, que também sofrem modificações com a menopausa, principalmente a tireoide. Eu quero falar sobre isso, sobre o trato gastrointestinal, sobre o intestino, sobre a sexualidade. Então, ainda não se esgotaram todos os temas que eu quero falar, tá? Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, vocês podem deixar aqui embaixo nos links, nas mensagens, aliás, e me sigam, cliquem no sininho, me acompanhem, porque sempre vou ter novidades e tentar mantê-las informadas na medida do possível, tá bom? Obrigada por me acompanharem, fiquem com Deus.